Fala aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma vez no meu canal, que você possa ser edificado com a palavra de Deus. E hoje eu vou trazer para vocês aqui uma parábola sobre semeadura, que está lá em Marcos capítulo 4, verso 2, onde Jesus conta a história do semeador, onde ele saiu para semear e algumas sementes caíram à beira do caminho, só que vieram alguns pássaros e levaram elas embora. A outra semente caiu em terrenos cheios de pedra, onde não havia muita terra, e como não tinha muita terra, não tinha como ter muitas raízes. Logo veio o sol e a queimou. E a outra semente caiu entre os espinhos. Logo ela cresceu, mas os espinhos sufocaram e ela acabou morrendo também. Só que teve uma semente que caiu em terra boa. E essa semente foi a semente que deu 100 por 1, frutificou demais. E eu quero tirar 4 lições dessa parábola do semeador, sendo que a última lição é a mais importante. Então fica ligado aí. Primeira lição que a gente tira é: só planta quem tem as sementes. Se você ver lá em Marcos capítulo 4, verso 4, na parte A, note que quem planta é quem tem as sementes. Isso podemos aplicar também na nossa vida pessoal. Nós só conseguimos ensinar se nós tivermos aprendido. Nós só conseguimos curar se nós formos curados. Ninguém consegue oferecer algo que não tem. O preparo antes de semear, ele é importantíssimo. O semeador tinha algo para oferecer. Ele tinha as sementes. E nós, o que nós temos hoje para oferecer para as pessoas? O que você tem semeado na vida dos outros? Já ouviu aquela frase? Nós só colhemos o que plantamos? Pois ela é exatamente a verdade. Se plantamos a discórdia, vamos colher amargura. Se plantamos amor, vamos colher gratidão. É como um pai que maltratou o seu filho na infância. Quando for velho, esse pai vai querer o carinho desse filho, mas ele não vai conseguir ter. Porque ele não plantou enquanto seu filho era novo. E quando for velho, ele infelizmente vai querer e não vai ter. Preste atenção qual a semente que está nas suas mãos. Vamos agora para a nossa segunda lição, que é: resultados levam tempo para aparecer. Vivemos em um mundo imediatista. Quando a gente chega numa lanchonete cheia de fome, o que a gente faz? A gente pede nosso lanche e fica esperando que ele chegue em 1 minuto. Só que isso não vai acontecer, porque existe um processo para isso acontecer. Somos ansiosos, tudo queremos na hora. E principalmente o jovem. Você vai fazer uma faculdade e a faculdade demora 4 anos, a primeira coisa que ele pergunta é: não tem nada de 2 anos, não? O mundo está com pressa de tudo. Se mandamos uma mensagem no Zap e a pessoa não responde na hora, a gente fala: para que essa pessoa tem telefone? Se ela não responde, é melhor ela não ter o telefone. Eu nunca vi um agricultor plantar e colher no outro dia. Seria bem legal, só que não, isso não acontece. Leva-se tempo. Acabamos por criar expectativas em nossos corações e queremos um resultado rápido e pleno. Se o resultado for rápido, é de Deus. Mas se for demorado, é porque o demônio está furioso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O demônio, ele sempre esteve furioso. Ele não vai estar furioso porque um resultado seu não está saindo ou qualquer outra coisa parecida. Ele já é furioso. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Veja que todos os resultados rápidos dessa semeadura morreram antes mesmo de dar frutos. Aquela semente que caiu sobre as pedras, ela germinou rapidamente, porém ela morreu porque não deu tempo de criar raízes. Aquela que caiu à beira do caminho, veio lá os pássaros e roubaram aquelas sementes, comeram aquelas sementes e levaram embora. Depois, aquelas que caíram entre os espinhos, também ela tentou crescer, mas os espinhos sufocaram. Deus ama processos. Ele pode operar um milagre em sua vida e imediatamente a bênção vir. Mas na maioria das vezes, não.
Um grande exemplo disso foi o nosso querido rei Davi. O menino estava tranquilo lá, cuidando das ovelhinhas do seu papai, quando chegou o profeta Samuel para ungí-lo como rei. E ele ungiu como rei. E o que aconteceu assim que Samuel ungiu Davi? Nada. Não aconteceu nada. Ele voltou lá para o seu pasto e continuou cuidando das ovelhinhas do seu pai. Até que ele chegasse a ser rei, isso foi um processo muito longo. Nós que somos apressados demais, pedimos algo para Deus, mas não queremos esperar o tempo de fortalecimento das raízes para ver os frutos. Então acabamos morrendo no meio do processo. Quando semeamos na vida das pessoas, achamos que todos os resultados serão iguais. Jesus Cristo, ele é magnífico em inteligência. Ele, através de uma simples parábola, ele ilustrou o que acontece quando nós pregamos para as pessoas, que nos leva à nossa segunda lição. As pessoas não são iguais. Guarda isso na sua cabeça. As pessoas não são iguais. O semeador saiu a semear e algumas sementes caíram à beira do caminho, logo veio os pássaros e a levaram. Esse é o tipo de pessoa que recebe a palavra, acha muito legal, palavra de paz, educativo, é até um bom ouvinte, porém não estão nem aí para a hora do Brasil. Assim que fecham o vídeo, ou que saem de um culto, o coração dele está totalmente vazio, porque o inimigo tira tudo que foi semeado dentro do coração daquele homem. Não cria nem o mínimo de raiz. Então, nós podemos chamar essas pessoas onde foram semeadas, onde o coração foi aquela da beira do caminho, onde os pássaros vêm e roubam, onde a pessoa deixa se influenciar e aquela palavra é arrancada do seu coração, de pessoas indiferentes. Mas logo a seguir caiu em pedras. Tendo pouca areia, não conseguiu se aprofundar e logo morreu. Essa eu assemelho àquelas pessoas que acham o evangelho magnífico e diz: eu vou fazer tudo por Jesus, nada vai me segurar. Rapidamente essa pessoa germina no coração, porém cresce sem nenhuma base em Cristo. E quando vêm as primeiras dificuldades do evangelho, logo reclamam e dizem: não é bem assim não. Eu não sabia que era tão difícil andar no evangelho. Quando os ventos, as tribulações, as provações vêm, a pessoa acaba se escandalizando. Podem chamar essas pessoas, eu chamo elas de fogo de palha. Mas depois, algumas sementes caíram em meio aos espinhos. Essa é muito interessante, pois eu vejo muitos que ainda hoje se encontram assim dentro da igreja. São aquelas que a semente germina, ela cresce, mas não dá fruto, porque os espinhos sufocam a palavra de Deus. Mas que espinhos são esses, João? Esses espinhos são as coisas desse mundo que colocamos acima das coisas de Deus. Existem pessoas que pedem um emprego para Deus e depois somem da igreja. Não querem mais saber de Deus. Existem pessoas que vão para a igreja e não conseguem largar os velhos hábitos. Seu coração está preso ao pecado, às ilusões desse mundo. Isso é uma triste realidade de pessoas que apenas se intitulam crentes, porém estão sufocados pelos espinhos desse mundo. Aqueles que são crentes dentro da igreja, funkeiros no baile funk e entre os amigos têm vergonha de falar Jesus, é justamente esses que se deixam sufocar pelos espinhos do passado. Eu chamo essas pessoas de crente camaleão. Está sempre sendo sufocado pelo pecado. Por fim, a semente que caiu em boa terra. Esses são aqueles que se fortalecem em Cristo Jesus. É como o cedro do Líbano, que primeiro ele cresce para baixo, onde as raízes procuram uma rocha profunda.
envolve nessa rocha para depois ela crescer para cima. Essas raízes procuram os lençóis freáticos para que, se não tiver chuva, elas não precisam, pois elas não dependem da água da chuva. Um verdadeiro cristão agarra-se em Cristo e bebe a água da vida. Que tipo de terra é o nosso coração? O que temos semeado? Coisas boas ou coisas ruins? Coisas do reino ou coisas do mundo? Essas 3 lições que tiramos desse texto maravilhoso são ótimas. Mas essa última lição que eu vou falar para vocês agora é a mais importante de toda. Pregue, pregue e pregue. Pregue no seu trabalho, pregue para os seus amigos, pregue dentro da sua casa, pregue para a sua família. Pregue. E se for preciso, use as palavras. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha com todo mundo essa palavra. Só planta quem tem as sementes, só colhe aquele que planta, e devemos plantar boas sementes no coração das pessoas. Precisamos falar desse incrível amor de Jesus Cristo que veio a esse mundo para nos salvar. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.